gente vai começar pela placa-mãe. A placa-mãe eu escolhi aqui é uma ASUS, a TUF Game B460 Plus. E se você quiser estar comprando ela em outro site, você também pode pesquisar ela em outro site com outros preços. Temos aqui ela na Kabum, na Terabyte Shop, eu não sei se está disponível na Terabyte Shop, tem a Pichau também. Bom, tem também aqui para um preço, só que na Kabum tá saindo mais em conta, que tá saindo 800 e pouco na promoção. Aqui tem o preço dela original, e aqui você paga, esse preço aqui é sempre no boleto. E a gente vai ver as especificações da placa. Olhando aqui as especificações técnicas da placa, a gente tem que ter noção de algumas coisas que a gente precisa antes de comprar uma placa-mãe. Primeiro, ela vai acoplar todas as outras peças, que vai definitivamente fazer o computador funcionar de fato. Então a gente vai pegar uma placa-mãe aqui que seja compatível com os processadores atuais da Intel. A gente vai montar com um processador Intel, e aqui a gente já tem a 10ª geração de processadores Intel. Então a gente tem que prestar atenção, dependendo do socket. Se você for comprar um Ryzen 3 ou gerações passadas, você tem que prestar atenção nesse tipo de detalhe, se é compatível com determinado processador. Então eles sempre vão vir avisando aqui abaixo o tipo de socket no qual eles são específicos e as gerações de processadores. Então aqui a gente tem o Intel LGA 1200, que é o socket para a nova geração, a 10ª geração Intel. Aqui a gente tem outro detalhe, que ele suporta 4 memórias RAM, máximo total 128 GB DDR4. Aqui, isso aqui são os limites de frequência, são as frequências. Então ela roda aí até memória RAM de 2933. Eu acredito que se você botar uma memória RAM de 3000 é praticamente a mesma coisa, só que ela vai rodar nessa frequência de 2933 limitado. Muita gente não se dá conta disso, mas se você for comprar uma placa mãe e ela só tiver esse valor aqui, 2400, e você comprar uma memória RAM posteriormente de 2666, ela não vai rodar com essa capacidade máxima de frequência, ela vai rodar com 2400 porque a placa mãe vai limitar. E o processador ele também tem um tipo de limitação, mas isso especificamente não atrapalha em nada. A questão, o fator mais decisivo aqui é a placa mãe. E aqui a gente tem outros detalhes mais sobre o chipset da Intel, aqui você pode pesquisar, não é algo que uma pessoa leiga precisa entender muito, mas caso você queira saber mais sobre a placa que você está comprando, você pode pesquisar o chip do qual está inserido na placa mãe. E aqui abaixo em gráfico, a placa ela vai ter que ser conectada em HDMI, e provavelmente a gente vai comprar uma placa de vídeo, então a gente vai conectar direto na placa de vídeo. Aqui são os slots de expansão, ou seja, são os slots onde você vai conectar a placa de vídeo. Temos um slot de PCI 3.0 16, mais atual para as placas de vídeo. A gente vai descer um pouquinho mais aqui. Talvez você quiser, tem gente que utiliza aí Wi-Fi, você pode comprar uma placa de Wi-Fi e conectar nessa placa mãe. É sempre importante você dar uma olhada nas avaliações dos clientes abaixo dos produtos. Então aqui tem muitas recomendações positivas. E de processador eu resolvi pegar esse aqui na Terabyte Shop, ele tá com um preço bem interessante, ele tá por menos de 1400. E é o processador Intel Core i5 da 10ª geração, 2.90 GHz. E ele pode ter um max turbo aí pode chegar até 430 GHz. Ele tem 6 cores e 12 threads. E eu não sei quanto, aqui não está especificando quanto ele tem de cache, a gente vai ver um pouco mais abaixo. Ele tem 12 MB de cache. Esses aqui são os processadores mais atuais, agora foram lançados da Intel, eles estão com preços bem acessíveis. E ele vem com gráficos integrados. A gente vai ver algumas especificações dele. Aqui a gente já deu uma olhada, ele tem 6 núcleos e 12 threads, frequência base dele processador 2.90 e a frequência máxima do 4.30 e 12 MB de cache. Isso tudo é muito importante e a maioria dos processadores normalmente tem 4 núcleos, mas como esse aqui é um i5, ele já tem um maior número de núcleo. Isso é importante para processamento, principalmente de jogos. E o TDP dele é 65, ou seja, a resistência térmica dele em relação a watts. Eu aconselho, antes de você montar o seu PC, você ter ideia do que você vai montar primeiro, se é com processadores Intel ou Ryzen.
porque aí você já pode ter uma ideia de que tipo de placa mãe você vai procurar, porque tem placas específicas para Intel e placas mãe específicas para AMD. Se eu fosse comprar um processador Ryzen, eu ia procurar uma placa específica para ele. Aqui é um kit, vem com processador. Se você pode procurar também esses kits, já facilita muito, já vem com a placa mãe. Essa aqui é uma excelente placa mãe, é a B450. Então esse tipo de placa ela é M4, ou seja, o slot dela é próprio para processadores Ryzen. Se você não quiser comprar uma configuração para Intel, você pode investir no AMD nessa mesma configuração aqui, apenas trocando o processador e essa placa mãe. Bom, e agora a gente vai procurar a nossa placa de vídeo. Para a placa de vídeo eu resolvi investir numa GeForce GTX 150. Essa aqui é KO Ultra, 4 GB, GDDR6. E a gente vai ver algumas especificações dela. Aqui ela tem a resolução máxima de 7630 por 4322. A fonte de alimentação dela é 300 watts ou superior. Isso aqui é relativo à nossa fonte de energia. O tamanho tem 4 GB e o tipo de memória dela é GDDR6, ou seja, ela é mais atual, porque as mais antigas é GDDR3 e posteriormente as outras que vêm antes dessa é a GDDR5. Mas a GDDR6 são as placas de vídeo mais atuais que estão saindo. E aquela DirectX 12, então você vai ter que rodar aí no Windows 10 e tem suporte ao OpenGL 4.6. E ela está custando aí 1.400, mas à vista ela está saindo por 1.250 praticamente. E é uma placa bem bonita e tem 2 cooler, então ela não vai esquentar de jeito nenhum. E de memória RAM a gente vai pegar 8 GB e a frequência dela de 2666. É uma boa memória RAM. Tem 8 GB e possivelmente se você quiser comprar mais uma, se você pretende comprar 2 memórias RAM, eu aconselho muito porque você vai fazer um dual channel, mas elas têm especificamente ser a mesma memória RAM, ou seja, não precisa ser a mesma marca, se possível a mesma marca, mas de preferência elas têm que ter essa compatibilidade de frequência e CL16, se ela for de CL16 ou CL15, porque esse CL ele significa velocidade de leitura, eu acho. Se for menos, eu acho que é melhor, a leitura é mais rápida, mas isso não afeta muita coisa de uma memória para outra. Mas especificamente tem que ter a mesma frequência e essa mesma velocidade de leitura aqui, para a memória ser o mais compatível possível para você fazer um dual channel. Então se você for pegar uma memória RAM, eu aconselho logo você pegar duas 8 GB e combinar 16 GB aí, para fazer dual channel. E exatamente hoje em dia, qualquer jogo está pedindo aí mais do que 8 GB de memória, principalmente os jogos atuais estão comendo aí 12 GB muito fácil. Bom, a gente vai para armazenamento agora. E armazenamento você pode escolher um HD aí de 1 TB, qualquer HD de 1 TB aí baratinho, pode suprir suas necessidades se você gosta de ter bastante coisa armazenada. Mas preferencialmente nessa configuração eu vou botar só um SSD, e ele tá custando aqui baratinho, tá 270, mas promocional tá saindo por 230 praticamente. E é 240 GB, que alguns jogos hoje em dia estão consumindo, só o Red Dead Redemption 2 aí tá consumindo aí de 120 GB de espaço. E o SSD ele é muito melhor do que um HD. Ele não vai lhe dar FPS, com certeza não. Tem gente que acredita que dá FPS. A única coisa que ele vai ajudar são as telas de login, carregamento. Claro, isso é muito importante também para você rodar seu jogo mais rápido. Quer economizar? Eu aconselho comprar a Game Max. Eu tinha um pé atrás com as fontes da Game Max, mas atualmente muita gente tem comprado essa fonte, ela tem ficado muito escassa e eu não ouvi praticamente muita gente reclamar. Ela tá custando aí por 409, bem baratinha, 650 watts, 80 plus bronze. Esse watts dela aqui é a capacidade de energia que ela pode distribuir para a máquina, e ela é plus bronze. É um selo de garantia das placas que tem PFC ativo. Hoje em dia as fontes você não precisa de estabilizador, isso é coisa muito do passado. E ela não tem esses botõezinho bivolt atrás, ela simplesmente você conecta na tomada independente da voltagem, 620 ou 220. E não precisa se preocupar caso você tenha medo, receio de conectar na tomada, não tem problema nenhum. Mas eu aconselho aí você comprar um filtro de linha. Você pode pensar que ele é apenas para conectar a tomada, mas não é. Ele são
especialmente para ter controle da energia. Por exemplo, se tiver uma queda de tensão, eles desligam. E ele também, se tiver uma tensão muito forte, um curto-circuito, ele queima, porque ele tem um dispositivozinho que trava depois que queima, então aí deixa de repassar a energia elétrica. E voltando à fonte, se você tem receio sobre algumas fontes mais baratas, porque eu sempre acho que é importante você investir em fontes que realmente protejam as peças do seu computador. Uma das melhores fontes que eu recomendo, que eu uso e até hoje nunca tive problema, são as fontes da Corsair. Essa daqui é semi-modular, ela tá custando 679, tá saindo praticamente 800, mas à vista você vai pagar 680 reais aí. É um pouco caro, mas para uma fonte eu acho que é um investimento que vale a pena. Então se você quer investir caro mesmo numa fonte, tem dinheiro aí para investir, invista nessa fonte Corsair. E agora a gente vai para gabinete, mas gabinete não é tão importante, isso é preferencial, não é? Mas tem alguns detalhes que a gente tem que se ater antes de comprar um gabinete, que seja o tamanho. E esse daqui tá bonito, não é nada muito extravagante, só tem esse RGB aqui. Antigamente os gabinetes vinham com parte para alocar, ainda tem gabinete que vem para você alogar a fonte em cima, eu acho muito estranho. E hoje em dia ele vem com esse espaçozinho aqui, para você botar fonte, outras peças aqui, você pode botar um HD aqui. Aqui você bota o SSD. Isso aqui são outros espaços, aqui as tampas estão tiradas totalmente, que é para quando você for passar os fios por trás. Ele tá custando aí 290 reais praticamente. Tá barato, eu achei bonito. Bom, e agora a gente vai para a parte que a gente vai procurar computadores montados. Eu vou procurar aqui na Terabyte. Aqui a gente tem o T-Home, o T-Mobile, o T-Game, o T-Power, que são algumas definições que ele bota para computadores mais a menos. Tipo o T-Home para casual, para você fazer trabalho em casa. O T-Mobile para jogos como League of Legends, Dota. E T-Game já praticamente é intermediário. O T-Power eu acho que é mais para quem quer fazer stream, jogar aí jogos pesados em 2K ou 4K. A gente vai em T-Game, que é o nosso foco. E aqui a gente tem computadores já na faixa de 4.000, 5.000. Preferencialmente essa parte que eu estou indicando para quem não quer montar e não quer ter dor de cabeça com montar peça. Bom, aqui já estão os vendidos, a gente vai procurar a faixa de preço. Deixa eu ver, aqui tem Intel. Não tem Ryzen, eu queria mostrar... Ah, tá aqui os Ryzen. Deixa eu ver, PC Gaming, Command, Ryzen 5 AMD. Eu acho que simplesmente ele tá aqui só com chip gráfico integrado do Ryzen 5. O Ryzen 5, o chip gráfico dele com certeza roda muitos jogos aí, mas não é suficiente. À vista, ele tá custando 4.382. Vamos ver, ele tem o processador Ryzen da segunda geração. É um bom processador, apesar de ser a segunda geração. A placa de vídeo dele é uma RX 570 e a placa mãe Asus Prime a 320. De memória RAM temos 8 GB, frequência aqui de 3000 e um HD Seagate 1 TB, eu acho, e uma fonte Redragon RGPS 500 watts. E o gabinete dele é esse aqui. Eu acho que tá bastante caro, galera. Bastante caro aqui, você pagar 5.000 parcelado ou 4.000 à vista. Nesse computador eu acho que o gabinete dele é muito bonito, mas para você comprar uma placa de vídeo RX 570 hoje, eu acho que não vale a pena. A não ser que você vá apenas para jogo, eu acho muito razoável, dá para rodar jogos aí tranquilamente, 60 FPS em HD. A questão é se você quer streamar já não é suficiente, eu acho essa placa mãe aqui também muito fraca. Aqui temos um HD, um 1 TB, eu não acho que um HD é interessante. A gente queria um SSD. Você pode incluir o SSD aqui também. Essa fonte aqui é interessante, essa fonte da Redragon. Até agora eu não vi nada negativo falado, mas são fontes que estão aí no mercado há pouco tempo. Não tenho muito a dizer sobre, porque eu não pesquisei. Mas a gente pode customizar o nosso computador. A gente vai fazer uma customização aqui muito breve. Vou ver quanto é que vai sair aqui customizando. Alguns sites você pode customizar, como na Pichau também. Bom, e aqui a gente vai começar, a gente vai escolher primeiramente o processador. Que é o Ryzen, a gente tem o Ryzen 3. Esse aqui está indisponível, esse Ryzen.
gente quer pegar esse aqui de 1000, esse aqui tá 1000. A gente vai pegar esse Ryzen aqui que tá praticamente R$1000. É um Ryzen 5, 3500 aí, é uma terceira geração. Ele não possui vídeo integrado, esse Ryzen aqui. Então você vai precisar de uma placa de vídeo para ter vídeo. E a gente vai escolher a nossa placa mãe. A placa mãe Asus Prime é B450M Gaming, ela é excelente. Eu acho que ela tem suporte à segunda geração do Ryzen, mas acredito que ela já venha atualizado a BIOS dela. Bom, e aqui o cooler. A gente vai escolher um cooler que eu acho que é essencial você escolher. Na nossa configuração antes eu não escolhi, eu esqueci desse detalhe, mas você pode comprar um cooler, eu acho interessante. Porque o processador ele já vem com o próprio cooler aí que você pode instalar. Mas dependendo se você é uma pessoa que utiliza muito tempo seu computador com jogos aí durante horas, então é interessante. Então é importante que você compre um cooler aí que seja um cooler respeitável. Esse cooler Alce aqui ele tá custando R$91, eu acho que ele já é interessante. Então a gente vai selecionar esse aqui. Memória RAM, vamos ver as memórias RAM que estão disponíveis. A gente vai pegar duas. Agora vamos escolher a nossa placa de vídeo. Tem que ser uma placa de vídeo respeitável, que dê aí pra gente fazer uma live a 60 fps tranquila em HD. A gente tem até placa de vídeo da RX 550 aqui. Não é uma placa de vídeo forte, mas para quem quer montar um PC aí baratinho aí, ela tá bem barata, tá 460, ela é uma placa de vídeo excelente. Para quem tá com pouca grana aí, quer montar um PC na base 2500, é possível com essa placa de vídeo. Aqui a gente já tem a placa que a gente tava procurando, a GTX 1660 Super, mas ela tá um pouquinho cara, ela tá custando à vista R$2000. Eu acho que tá bem caro esse valor. A RTX 260 tá praticamente a mesma coisa. A RX 5500 tá barato, 1600, é da Sunfire. Bom, a gente vai pegar essa aqui mesmo. Ela é da ASUS. E aí a gente vai escolher o nosso SSD. Deixa eu ver se a gente tem um 240 aqui. 239. A gente vai pegar esse. E fonte. Temos esse da Red Dragon, fonte Cooler Master. A fonte Thermaltake. A gente tem uma Corsair 550. 550 watts a gente consegue rodar com essa configuração que a gente tem. Bom, a gente vai pegar mesmo essa de 550 watts aqui da Corsair. PFC ativo, ela está custando menos R$500 à vista. E agora vamos escolher o nosso gabinete. Vou escolher esse aqui, achei legal. Gosto quando eles têm esse estampo transparente. Placa de Wi-Fi? Não. Caso você queira colocar Wi-Fi, você pode comprar. Esses aqui são outros detalhes. Caso você queira comprar um monitor, outras peças, você pode incluir aqui, ó. Até o headset. Já vem incluso no pacote. Saiu praticamente a mesma coisa, mas muito melhor. Se a gente tivesse comprado aquela configuração pronta, a gente ia sair perdendo. Aqui a gente conseguiu uma placa mãe melhor, uma placa de vídeo muito melhor e é claro um SSD. E a gente vai pagar praticamente quase a mesma coisa que pagaria naquele outro, tava por 4.380 alguma coisa. Bom, e aqui a gente vai procurar algumas lojas computadores já montados. A gente pode especificar que nós estamos no Shopping Info, que é um dos sites que a gente cita num dos nossos vídeos sobre lojas confiáveis. E aqui você pode definir a sua placa de vídeo que você está procurando especificamente. Vamos dizer que a gente quer uma 1660 Super, uma GTX. A gente vai procurar que é especificamente uma placa de vídeo ideal tanto para jogos como para streaming.
E a gente, deixa eu ver, processador, a gente quer um i5, a gente quer da nona geração mesmo. Não tem disponível aqui a 10ª geração, então a gente vai para nona geração. E a gente quer 16 GB de memória RAM. E a gente, deixa eu ver, SSD, eu não vou especificar SSD porque talvez tenha um diferente. Vamos apenas botar aqui as 3 primeiras. Bom, vamos voltar para Home, não encontramos essa configuração. Então vamos botar um processador i5 da nona geração. Vamos ver o que a gente tira agora. Aqui tem uns kits, mas a gente está procurando kit. A gente está procurando um específico que tenha uma placa de vídeo. Temos os valores aqui bem salgados, né? Vou procurar isso aqui. Vamos ver as especificações desse computador. Exatamente o que você deve fazer quando estiver procurando. Aqui a gente tem uma placa de vídeo RX 580. É uma excelente placa de vídeo, ela tem 8 GB. E de memória RAM ele tem 8 GB. E ele tem HD, então acho que não é um preço razoável. A gente já conseguiu montar um computador melhor por menos. Então é exatamente isso que você sempre quer atentar. Mas a maioria dos computadores que você for comprar montado, praticamente eles têm esse valor um pouco acima do que você compraria montando. Por isso a maioria das pessoas preferem comprar peça por peça, porque tem essa liberdade e vantagem de preço. Mas como muitas pessoas querem comprar montado, então é interessante você antes também se atentar a isso. Aqui tem as especificações da placa-mãe. É a TUF H310M Plus Game. Aqui são outros detalhes sobre a placa-mãe. Então, como eu disse, é sempre interessante você prestar atenção nas especificações. Aqui tem as especificações da memória RAM. Não tem dizendo a marca da memória RAM. A placa de vídeo a gente sabe que é uma RX 580. Não sabemos a marca. A fonte 80 Plus, não sabemos qual é a fonte, qual a marca também. Isso já é um ponto negativo que eu acho que você tem que prestar atenção. Mas a maioria das lojas que você for comprar não vai entrar em detalhes sobre esses tipos específicos sobre as peças. Mas se não tiver, eu acho que sempre você tem que procurar encontrar uma loja que especifique bem cada peça que tem contido no seu PC. Eu acho muito importante. Então aqui não está especificando necessariamente todas as peças, todos os componentes. Vamos ver se na Pichau isso é diferente. A gente vai procurar outro PC aqui, game. Temos PC de todos os preços. São PCs aqui que nem é especificamente para jogos. Temos um computador aqui até de 20 mil. Essa é uma máquina, né? Eu vou pegar esse aqui mesmo. E aqui tem um computador da Pichau Game, é um i3 da 10ª geração. A nossa placa de vídeo é uma GTX 1650 Super, 4 GB. Temos 8 GB de memória RAM. E um HD de 1TB e 500 watts. E um gabinete, né, um Como RGB. Gostei do gabinete. Até que o preço tá razoável com essa placa de vídeo aqui, a 1600 Super, que deve estar por 1.300, 1.400 ela atualmente. Vamos ver os detalhes específicos dela. Aqui a placa de vídeo. A memória RAM é uma T-Force Vulkan 8 GB, 2666 MHz. É exatamente esse tipo de especificação que a gente quer sobre cada peça. E aqui o i3, é claro, da 10ª geração. A nossa placa-mãe, um H410M, que tem mais especificações técnicas dela.
Então alguns sites, como a gente viu anteriormente, não botou nenhum nome de algumas peças, então isso já deixa um pouco em dúvida. Eu acho que é um ponto negativo aí que você deve prestar atenção. E aqui já indica a fonte, fonte 500 watts, 80 plus, PFC ativo, mas vamos ver se tem um modelo. Não tem um modelo especificando. Eu não sei se essa fonte é especificamente da Pichau. Aqui não tem um modelo. Eu acho que sempre a peça mais importante que ele deveria especificar o modelo, ele não especifica, que é a fonte. Aqui diz que ela tem PFC ativo, então deve ser uma fonte moderadamente razoável aí. Mas eu acho sempre importante saber o que você está comprando, o que contém dentro do seu computador. É importante você prestar atenção nisso. Vamos ver, você pode mudar aqui também algumas peças. Aqui tem a fonte, não tem nem especificando o modelo, só tem as especificações técnicas dela, 80 plus e PFC ativo 500 watts. Terminamos esse vídeo por aqui, deu trabalho juntar essas informações e fazer esse vídeo. Por isso peça seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdo como este. E espero sinceramente que esse conteúdo lhe seja útil. Para acompanhar mais vídeos sobre o assunto eu vou deixar os links na descrição. E no caso de alguma dúvida deixe nos comentários e a gente se vê numa próxima.